Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Olá! Antes da gente começar aqui a nossa análise, queria só fazer um convite rápido. Siga e ative as notificações do canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online, tá? Para não perder nenhuma das nossas conversas. Hoje o assunto é, olha, super quente e bem urgente. Os ataques dos Estados Unidos que aconteceram agora, dia 21 de junho, de 2025, contra instalações nucleares lá no Irã. A gente vai olhar os fatos, essa escalada de tensão toda no Oriente Médio e o principal, como é que isso pode bater aqui no Brasil. Para isso, a gente se baseou numa compilação de análises de informações de várias fontes internacionais e nacionais sobre o que aconteceu e as consequências. O objetivo aqui é entender o essencial, sabe? Os riscos e, claro, os impactos na economia e na diplomacia para nós. Então, vamos lá. O que deu start nisso tudo foi uma série de ataques aéreos coordenados pelos Estados Unidos, parece que com apoio de Israel, contra 3 locais bem importantes do programa nuclear iraniano, Fordow, Natanz e Isfahan. O presidente Trump veio a público dizer que foi um sucesso militar espetacular. A justificativa foi que era uma resposta necessária, né, para a escalada de armas do Irã e o apoio deles a milícias ali na região. E a resposta do Irã veio rápido, prometeram resposta total e, pelo que a gente já sabe, algumas retaliações contra alvos israelenses já aconteceram. Isso, claro, acende um alerta gigante para um conflito maior, né? Que pode acabar puxando outros países para dentro, como Líbano, Síria, Iêmen, talvez até a Arábia Saudita. É bem complicado. Diz que a nossa análise, assim, de várias fontes, incluindo uns relatórios estratégicos mais recentes, está apontando um nível de risco diferente, sabe? Qualitativamente diferente de outras crises. Se a gente compara, por exemplo, com a invasão do Iraque, lá em 2013, ou mesmo aquela tensão forte com o Irã em 2019. Sim, lembro bem. Pois é. Agora, os analistas dizem que o perigo de um confronto direto é maior. O Irã de 2025, segundo esses documentos, não só tem um arsenal mais, digamos, robusto, mas mostrou uma capacidade melhor de coordenar ações assimétricas usando milícias aliadas. E essas milícias estão bem equipadas, atuando em pelo menos 5 países. Junta isso com os laços que eles fortaleceram com China e Rússia, a dinâmica da região muda bastante, né? Muda muito. Aquele risco de confronto direto, que antes a gente achava que estava mais contido, agora parece bem mais palpável. Essa análise da capacidade do Irã é fundamental mesmo. E aí a gente chega no ponto crucial para nós. Como é que o Brasil entra nessa história toda que é super complexa? Uma das fontes que a gente compilou detalha bem o impacto mais óbvio, que seria nos combustíveis, né? A história do Estreito de Hormuz volta com tudo. Exatamente. O Irã tem sim uma capacidade de influenciar, de controlar o Estreito de Hormuz. E por ali passa tipo uns 20% do petróleo que o mundo consome. 20%. Um É grande muita dinheiro. coisa. É muito. Qualquer ameaça de bloqueio, ou mesmo uma instabilidade que dure mais tempo ali, tende a jogar o preço do barril lá para cima. E para o Brasil, que ainda depende de importar derivados de petróleo, isso significa o quê? Pressão direta na gasolina, no diesel, no gás de cozinha. E aí a inflação aqui dentro sobe. Exato, alimenta a inflação interna. E essa instabilidade, imagino, não para só no preço da bomba. As fontes que a gente viu também falam muito do efeito cascata no câmbio, nos juros. Um filme que a gente já viu antes, né? Sim, é um reflexo quase que padrão, né? Em momentos assim de medo global, de aversão a risco, o dólar fica mais forte. Todo mundo corre para o dólar. Sim. Isso desvaloriza o real e aí encarece tudo que a gente importa, desde peça para a indústria até o celular que a gente compra. Certo. E pode acabar forçando o Banco Central a fazer o quê? Subir a taxa de juros, Sim. para tentar segurar a inflação e evitar que o dinheiro fuja do país. E juro mais alto significa crédito mais caro e investimento menor. Exatamente, afeta as empresas, afeta o consumo das famílias, é um freio na economia. Outro ponto super crítico que apareceu bastante nos documentos que a gente analisou, o nosso agronegócio. O Irã compra bastante do Brasil, né? Coisa de uns 2 bilhões de dólares por ano, parece. Quais são as ameaças mais diretas para as nossas exportações de milho, soja, carne? Olha, a ameaça vem por 2 lados, basicamente. Primeiro, sanções econômicas mais pesadas contra o Irã. Isso pode dificultar ou até impedir os pagamentos chegarem aqui. E segundo, a própria logística na região.
O transporte de mercadorias pode ficar muito complicado ou até perigoso por causa do conflito. Entendi. Uma análise mais setorial que a gente viu sugere que o setor de carnes, por exemplo, pode ser um dos primeiros a sentir o baque, pela forma como esse comércio funciona. Faz sentido. E claro, além da economia tem a pressão diplomática, que não dá para esquecer. Você tocou num ponto delicado aí. O Brasil, historicamente, tenta manter uma posição mais neutra, né? As fontes indicam como essa neutralidade pode ficar difícil agora. Indicam sim. A análise sugere que os Estados Unidos podem pressionar os parceiros. Isso inclui o Brasil, para tomar um lado mais claro, mais alinhado contra o Irã. Fica mais difícil ser neutro quando o cenário é de confronto aberto, né? Com certeza. E o fato do Itamaraty já ter emitido aqueles alertas para brasileiros que estão em Israel, Líbano, Emirados Árabes, isso já mostra que o governo brasileiro está percebendo que o risco está se espalhando, né? Não está contido só ali. Fica muito claro, então, que mesmo sendo um conflito lá do outro lado do mundo, as implicações aqui são bem concretas, bem sérias. Tanto na nossa economia do dia a dia, quanto na nossa posição lá fora. Esse monitoramento que o Itamaraty e o Ministério da Fazenda estão fazendo é crucial, mas a incerteza parece que vai ser grande, né? Sem dúvida. A gente está vendo começar uma nova fase de instabilidade global. E o potencial para consequências duradouras é real. Para o Brasil, navegar por esses impactos na economia e por essa pressão diplomática vai exigir, muita habilidade para proteger os nossos interesses. As fontes que a gente consultou, no geral, concordam que existe essa vulnerabilidade do Brasil a esses choques externos. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante, que vai além de só apagar um incêndio imediato, né? Pensando nessa nossa dependência da estabilidade global, para setores que são vitais para a gente, como energia, agronegócio, qual é de verdade a capacidade de resiliência do Brasil no longo prazo? Diante desses abalos geopolíticos que parecem cada vez mais frequentes. Fica aí a pergunta. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha sido útil. Para continuar acompanhando os desdobramentos e ver mais conteúdos como este, não esquece, segue o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Até a próxima!